Olá! E aí, como vamos, pessoal? Tudo bem? A cada dia que passa, eu fico mais feliz e alegre na presença de Deus. E eu gostaria de expressar essa gratidão a ti, a vocês também por estar ouvindo esses vídeos maravilhosos. Agradeço a Deus por ter me dado saúde e perseverança para anunciar o Evangelho a vocês. Muito obrigado, Deus, por eu ter estudado, porque quem me conhece sabe que antigamente eu era relaxado, não gostava nem de ler um sequer versículo, ou melhor, não gostava de ler nada. Aos poucos, Deus foi me modificando, foi me moldando, e eu hoje, a cada dia que passa, eu tenho mais fome de ler, mais sede da palavra de Deus. Deus é uma fonte inesgotável. A cada dia que eu aprendo hoje, Ele tem coisas a mais a me ensinar amanhã. E como está escrito, o que Ele me deu ontem não é o que Ele vai me dar hoje. E o que Ele vai me dar hoje não é o que Ele vai me dar amanhã. As promessas que Deus tinha na minha vida ontem, Ele já cumpriu ontem. Hoje há novas promessas na minha vida. Por isso que nós temos que, ao acordar, conversar com Deus para saber o que Ele tem para nós hoje, nessas únicas 24 horas. Porque eu nem sei se eu vou amanhecer amanhã. Antigamente eu tinha medo de falar isso, porque eu não saberia aonde eu estaria quando eu morresse, mas hoje eu já tenho plena convicção que eu estarei com Deus. Pelo menos perto dele. Se eu não mudar minhas atitudes amanhã, até agora Deus me ajudou. E, a princípio, eu estarei com ele. Pois ninguém sabe o meu futuro. Eu posso estar lendo a Bíblia aqui com você agora e amanhã está em pecado. Mas eu tenho certeza e convicção que Deus não investiu em mim pesado para eu poder desistir agora. Que não é só sobre eu, é sobre a minha família, é sobre os meus amigos, é sobre o meu lar. A minha prosperidade não é sobre eu, nunca foi, nunca será. A prosperidade é uma semente enraizada fundo na presença de Deus e na palavra divina. Aleluia! Glorificado seja teu santo nome, Pai. Vamos começar a palavra de hoje. Jó, capítulo 10. Jó, eu abomino minha vida. Minha alma está cansada da minha vida. Deixarei minha queixa sobre mim mesmo. Porque diz, minha alma está cansada da minha vida. Porque o Espírito, ele sabe que o Espírito é de Deus. A carne, é o que eu falei no vídeo anterior, a carne é do mundo. É como se fosse, mesmo Deus fazendo o nosso corpo, mas é como se fosse a carne sendo do diabo e o Espírito de Deus. E a alma está no meio dos dois, gritando: quem você vai alimentar que eu irei seguir? Se você tem alimentado o teu espírito com a palavra divina, com a palavra de Deus, com os mandamentos, a alma seguirá teu espírito. Mas aqui a alma estava perturbada, porque ele via que ele estava aflito no coração. Minha alma está cansada da minha vida. Deixarei minha queixa sobre mim mesmo. Eu falarei na amargura de minha alma. Eu direi a Deus: não me condenes. Mostra-me por que contendes comigo. É bom para ti que me oprimas.
que rejeites o trabalho das tuas mãos e resplandeças sobre o conselho dos ímpios? Tens tu olhos de carne? Ou vês tu como vê o homem? São os teus dias como os dias do homem? São os teus anos como os anos do homem? Calma aí, aqui ainda não é uma pergunta, não. São os teus anos como os anos do homem, para que inquiras sobre minha iniquidade e busques o meu pecado? Tu sabes que eu não sou perverso e que não há ninguém que possa livrar da tua mão. Tuas mãos me fizeram e me deram forma. Ainda assim tu me destróis. Lembra, eu te suplico, de que fizeste-me como o barro, e me farás voltar ao pó novamente? Tu não me derramaste como leite, e me coalhaste como queijo? Tu me vestiste com pele e carne, e me preenchestes com ossos e tendões. Deste-me vida e favor, e tua visitação preservou o meu espírito. E estas coisas ocultaste no teu coração. Eu sei que isto está contigo. Se eu pecar, tu me marcas e não me absolverás de minha iniquidade. Aqui está a coisa mais certa de tudo. Se eu pecar, ele não me livrará da minha iniquidade. Mas porque naquela época não tinha o sangue do Cordeiro derramado na cruz. A partir do Novo Testamento, quando Jesus veio à Terra, nascido de mãe, nascido de mulher, e morto para pagar a nossos pecados. Mas ele, na verdade, não morreu. Ele se entregou naquela cruz, porque ele tinha poder e autoridade para descer e sair daquela cruz. Mas ele não preferiu. Ele preferiu obedecer ao Pai e sofrer para pagar pelos nossos pecados. Deus não tem amor, Deus é amor. Ele é o Verbo encarnado em Cristo para pagar pelos nossos pecados. Você pecou e ele limpará o seu pecado com a sua misericórdia. O teu pecado pode estar sendo tão bruto que você acha que não tem perdão, mas tem perdão. Deus perdoa a tudo. A única coisa que ele abomina são aqueles pecados contra o Espírito Santo. As blasfêmias contra o Espírito Santo. Vamos continuar. Se eu pecar, tu me marcas. E não me absolverás de minha iniquidade. Se eu for perverso, ai de mim. E se eu for justo, ainda assim eu não levantarei a minha cabeça. Estou cheio de confusão, portanto, vê tu a minha aflição, porque ela aumenta. Tu me caças como a um leão feroz, e novamente te mostras maravilhoso comigo. Tu renovas tuas testemunhas contra mim, e aumentas tua indignação contra mim. Tropas de revezamento e guerra estão contra mim.
Porque então me trouxestes para fora do útero. Ah, se eu tivesse abandonado o espírito, e olho nenhum tivesse me visto, eu teria sido como se nunca fora. Eu teria sido como se nunca fora. Eu teria sido levado do útero para a sepultura. Não são poucos os meus dias? Cessa então e deixa-me em paz, para que eu possa ter um pouco de consolo, antes que eu vá para um lugar de onde não voltarei, a terra da escuridão e da sombra da morte, uma terra de trevas, como a própria escuridão, e da sombra da morte, e sem ordem alguma, e de onde a luz é como a escuridão. Aqui ele está desejando a própria morte, ou melhor, ele está desejando que nunca tivesse nascido. No ato do seu nascimento, ele tivesse perdido o espírito e morrido, e do útero já saído para o leito da morte, que seria a sepultura. Mas Deus tem um projeto ainda belo, ainda digno, ainda reluzente, ainda resplendor na vida dos outros, usado pelo Jacó. Jacó não, perdão. Jacó também, se veio à minha mente, é para falar. Jacó também. Mas aqui a gente está falando de Jó. Eu não tenho como provar, mas dizem que Jó é o primeiro homem da terra, um dos primeiros após Adão. Jó é mais antigo do que Gênesis, do que a criação da terra. Aos poucos a gente vai descobrindo o que Deus vem falando nas entrelinhas, nas mensagens para nós. Deus é Deus e Ele pode mostrar um versículo para mim de uma forma e o mesmo versículo para você de outra. E não está errado, porque eu estou vivendo uma coisa hoje e você está vivendo outra coisa amanhã. Eu vou ver esse versículo hoje, daqui a 10 anos eu irei ver diferente. Porque minha capacidade de melhorar é sempre mais e mais e mais. Se alguém falasse comigo que eu iria pagar para ler livros, eu ia chamar a pessoa de louco. Hoje em dia eu pago feliz da vida. Eu queria que as minhas 24 horas de dia tivesse mais tempo para eu poder ler mais e mais e mais e mais. É por isso que uma vez eu ouvi Pablo Marçal falando, e é verdade, quando a pessoa está em total aprendizado, aberto ao aprendizado, ela tem que ter muito cuidado, porque às vezes ela não quer nem mais trabalhar, não quer nem mais fazer nada, ela só quer aprender. Ela só quer estar perto de Deus. Mas como a gente está em carne, nós necessitamos ainda do alimento carnal. O alimento carnal que eu digo não é o alimento em pecado, é o alimento que eu digo o pão, o arroz, o feijão, o fruto. Isso tudo por causa de Adão. Porque antes de Adão pecar, era tudo dado a nós, sem trabalho. Só tínhamos o trabalho de colher. Mas como meu amigo falou na palavra quarta-feira no culto, sabia que é mais difícil colher do que plantar? Plantar, eu planto uma semente, uma. Que trabalho eu tenho para plantar uma semente? Agora colher, olha quantos frutos dará aquela semente. Imagina se a gente plantar uma semente em cada canto. Imagina se a gente plantar uma semente e alguém regar e cultivar. Quantos frutos darão ao longo dos anos?
Eu te digo que você está semeando. Você só não sabe se você está semeando para o bem ou para o mal. Ah, o mundo está perverso. O mundo está perverso porque você não se multiplica. Porque você não multiplica a luz que há em você. Você está retendo a sua luz só para você. O que adianta você ter a luz e não repassar a luz para os outros? A sua luz não diminuirá. A sua luminosidade não diminuirá. Eu te digo que ela ampliará quando você repassá-la para os outros. Ou como se fosse uma vela. Quando você pega uma vela e acende outra vela, aquela vela que cedeu aquela luz para outra, ela não diminui. Ela não diminui. Ela continua ao mesmo brilho. Mas se colocar a vela que foi acesa posterior ao lado, vai só multiplicar a luz, vai só iluminar mais. Mas eu te digo que não precisa colocar ao lado. É como se fosse uma igreja. Quando uma igreja, os membros estudam e viram pastores, não é melhor ter uma outra igreja para proferir a palavra de Deus aos outros lugares? Antigamente eu pensava e orava: Deus, coloque pessoas ao meu redor bons para eu ficar em comunhão com pessoas boas. Isso é verdade, sim, nessa palavra, porque é bom ficar entre 5 e 6 pessoas que convivem igual para poder a pessoa não cair, e se cair, as outras levantarem. Mas se eu não andar com pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, eu estarei estudando para quê? Para quê? Só para transmitir para as pessoas boas? Não. As pessoas ruins têm que ouvir. O médico não é para as pessoas boas, o médico é para as pessoas que estão enfermas. E isso aqui também não é para as pessoas justas, isso aqui é para as pessoas ímpias também. Porque as pessoas justas já têm a justiça de Deus, ela já sabe. Isso aqui é só um aprimoramento. Como vão se converter se não há quem pregar a palavra? Como haverão pessoas para se converterem do pecado se não há quem falará a palavra de Deus para ela? Antigamente eu achava que eu só tinha 1 ou 2 erros. Que negligente eu era. Hoje em dia eu sei que eu só era pecado, só era pecador. Quando eu não estudava, quando eu não lia, achava que sabia de tudo. Eu era arrogante, prepotente, rancoroso. Quanto mais eu estudo, mais eu sei que eu nada sei. Eu hoje sou 1% melhor do que ontem. Só 1%. O meu cérebro ele tem uma capacidade imensa de aprendizado. Amém, amém e amém.